jurista. Estamos aqui, ou seja, o conjunto de juristas decidiu realizar esta conferência de imprensa para o devido esclarecimento de dois temas. Um primeiro relativo ao leilão de veículos motorizados apreendidos no processo 388/23 e um outro referente à carta de Major Pedro Lussate, endereçada à Assembleia Nacional. Nesta senda, e sem mais tardar, passarei a palavra ao Dr. Francisco Muteca, jurista, monstro, advogado, para os devidos esclarecimentos e notas referente ao leilão dos veículos motorizados. Dr. Francisco Muteca. Obrigado pela... Cola de material. Posso sim. Obrigado pela oportunidade. Dizer que tal como a doutora Domingas Sacapuete apresentou-me, dispenso quaisquer denegação relativamente à breve locução da doutora Sacapuete, mas fazendo referência inicialmente que, em função do comunicado da Ordem dos Advogados sobre o impedimento da realização da presente conferência na qualidade de advogados, dizer que nós não estamos a realizar a conferência na qualidade de advogados, mas sim de jurista e na qualidade de estudante de direito, naturalmente que faz todo sentido, enquanto doutorando na Universidade Autónoma de Madrid, dar pareceres atinentes a despacho, acórdão, qualquer matéria jurídica que possa, na verdade, trazer aqui certa relevância social, ao nível não só acadêmico, mas ao nível das nossas vidas e outros. Portanto, dito isto e de outro modo, e já agora na qualidade de jurista, a questão em causa incide essencialmente sobre a ilegalidade da realização do leilão levado a cabo pelo SENRA, Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Ora, assim sendo, a nossa abordagem terá como o pano de fundo o despacho que tomamos conhecimento por via das redes sociais do Tribunal da Relação que autoriza o SENRA, devemos dizer autorização do ponto de vista tácito, mas um despacho que permite o SENRA a realização deste leilão, mas de forma ilegal. Ou seja, parafrasear esta minha narrativa, eu queria começar por 4 notas introdutivas. A primeira delas
tem a ver com a forma atabalhoada e abusiva como se fez o procedimento de anúncio do leilão. A segunda nota consubstancia-se na ansiedade e pressa em querer vender os bens dos arguidos desde o início do processo. A terceira nota que eu também vou dissertar na qualidade de jurista prende-se com a falta de legitimidade do SENRA na qualidade de órgão que autorizou a realização do leilão e também, aqui já fazer referência desta terceira nota, a cumplicidade do Tribunal da Relação, no caso, o juiz relator desembargador do processo. A quarta nota, e a última, também será importante dissertar, é o facto de, no caso em concreto, não se verificar, refiro-me aqui, caso em concreto, a realização do leilão, não se verificarem bens perecíveis ou deterioráveis, mas sim uma manipulação do conteúdo da norma do artigo 233 do Código de Processo Penal angolano. Ora, dito isto, e passando aqui a discorrer as notas frisadas, tomamos conhecimento relativamente ao anúncio da realização do leilão em online feito pelo SENRA, no caso em concreto pela diretora nacional de recuperação de ativos, a doutora Eduarda Rodrigues, no passado sábado, dia 5 do corrente mês. Ora, surpreendentemente, nós juristas, nesta qualidade, achamos de facto estranho. E estranho por quê? Porque, relativamente à questão da realização do leilão, existe ao nível do processo 238/2023 um processo em que os advogados em instâncias anteriores, e aqui estou a fazer análise na qualidade de jurista, os advogados em instâncias anteriores reclamaram junto do Tribunal da Comarca de Luanda a inviabilização da realização deste leilão. E o Tribunal julgou procedente, naturalmente, essa questão, sendo certo que o leilão não chegou a acontecer. E o porquê que não chegou a acontecer? Este é o pano de fundo. Ora, o leilão não chegou a ser realizado porque o órgão que autorizou, a data dos fatos da autorização do leilão, já não tinha competência para o efeito. E como não tinha competência para o efeito, encontrava-se o processo em instância judicial, o tribunal julgou improcedente a realização do leilão. Facto que deixou os arguidos do processo satisfeito pelo facto de o tribunal a qual ter cumprido com a norma do artigo 234, número 1 e 2, no sentido de inviabilizar a pretensão do SENRA na altura. Dito isto e de outro modo, surpreendentemente, no dia 28
do corrente mês, por via de fontes ligadas aos intervenientes do processo, no caso em concreto, aos arguidos do processo, tomamos conhecimento que por via de um despacho, o Senra devia realizar o leilão, ou poderia realizar o leilão no domingo, dia 6. No domingo, dia 6. Nós, enquanto jurista, tomamos conhecimento e entendemos marcar a presente conferência de imprensa para esclarecer determinados pontos. Ora, nós não entendemos, até ao presente momento, o porquê que foi o Senra a autorizar a realização do leilão num processo cujo os serviços nacionais de recuperação de ativo não têm competência para o efeito. Nós não entendemos o porquê que o tribunal permitiu, no caso em concreto, a realização do leilão num processo cujo a competência é do tribunal, no caso do Tribunal da Relação e não do Senra. Por outra, nós não entendemos também, e fazer ênfase aqui, o porquê que o juiz relator deste processo permite a autorização da realização do leilão após a prolação do acórdão. Após a prolação do acórdão. E por quê? Porque, segundo a norma do artigo 425 do Código de Processo Penal, o número 1, depois da prolação do acórdão, o juiz, no caso o tribunal, perde o poder jurisdicional de se pronunciar no processo sobre questões de fundo. Ou seja, prolatado o acórdão, verifica-se o esgotamento da intervenção do juiz relator no processo sobre questões de natureza em que o próprio tribunal se pronunciou agora. O preceito do artigo 425, número 1 e seguintes, permite a intervenção do tribunal apenas em questões urgentes. Ou então naquelas situações de mero expediente, porque entendem os doutrinadores, posto isto, já não tem competência o tribunal de se pronunciar ao processo em relação a matérias que têm a ver com provas do processo, no caso, naquele processo, no processo 388/23, os bens apreendidos, são os objetos naturalmente do processo, ou seja, correspondem provas do processo. Então, não se verifica aqui razão ao juiz do processo o porquê de pactuar, o porquê de permitir a realização do leilão numa situação que cabia competência ao Tribunal Superior, pelo facto, como já disse há pouco tempo, de se verificar o esgotamento do juiz com a prolação da sentença. Repito. Uma questão importante e que também gostávamos de fazer referência nesta conferência, enquanto jurista e apreciador do direito, é pelo facto do Senra induzir gravemente o tribunal nesta atrocidade jurídica. E por quê? O artigo 233, o número 1
que dá prerrogativa ao SENRA, ou seja, a PGR, apenas de realizar, ou seja, de autorizar a realização do leilão, permite apenas na instrução preparatória do processo. Ora, o processo já não se encontra na instrução preparatória há muito. O juiz, ou seja, o juiz, ao socorrer-se desse artigo e escamotear o número 2, porque o número 2 diz e dá essa competência ao juiz ou ao tribunal de autorizar a realização da venda antecipada de bens nas instâncias judiciais, ou seja, em matérias em que o próprio tribunal, em situações em que o próprio tribunal é competente. E aqui se verifica claramente, e não é preciso ser jurista, nem fazer, nem ser licenciado nem ser licenciado em direito ou ser advogado, para perceber que quem tem competência para a realização de um leilão ou da venda antecipada de bens apreendidos num determinado processo é o tribunal, pelo fato de o processo se encontrar em instância judicial. É justamente por esse motivo que cá estamos para denunciar essa ilegalidade, essa grave atrocidade jurídica. Ora, uma outra nota é pelo facto também de existir uma enorme apetência. É pelo facto de existir uma enorme ansiedade, porque o despacho do tribunal faz referência em consequência de um despacho do SENRA, datado de 20 de setembro, dizendo que o SENRA autorizou a venda de bens no dia 21 em agosto de 2021. Distinto e caros jornalistas presentes, não é possível em qualquer processo autorizar vendas de bens motorizados 4 meses ou 5 meses depois do início de um processo. Não é possível. Verifica-se aqui uma clara manipulação por parte do SENRA nesta apetência de vender os bens. Como é que 4 meses depois já existe despacho para a realização de venda antecipada de bens? E como é que o juiz, no competente despacho, que há pouco tempo tomamos conhecimento por via das redes sociais e nesta qualidade estamos aqui a analisar enquanto jurista, como é que o juiz permite que deve o SENRA realizar o leilão em função da autorização procedida neste mesmo despacho de agosto de 2021, sabendo que o processo primeiro, reitero, já não estava em instância do SENRA, mas sim do Poder Judicial ou do Tribunal? E como é que se permite, de facto, um disparate jurídico, um Tribunal da Relação? Como é que permite um disparate jurídico no sentido de deixar-se levar e induzir-se em erro numa junção de documento que diz o tribunal, aqui neste mesmo despacho, numa junção de documento cujo conteúdo é extemporâneo. Ora, isto enquanto jurista e enquanto estudante de direito preocupa-me bastante, porque no caso em concreto, os tribunais, enquanto guardião da Constituição, da legalidade democrática e do processo justo,
não pode distorcer a interpretação crua e seca do artigo 233 do Código de Processo Penal e pactuar com o Senra e ao arrepio da lei proceder à venda antecipada de bens dos arguidos num processo que nem sequer transitou em julgado. E aqui o mais grave torna-se ainda quando o próprio tribunal, aqui no caso em concreto o tribunal é da relação, porque o tribunal ACO, que é o tribunal da comarca de Luanda, andou muito bem em não autorizar o Senra a realização do leilão, andou muito bem em garantir direitos e em garantir direitos e liberdades fundamentais dos arguidos, também aqui do ponto de vista patrimonial, já ao contrário do Tribunal da Relação, que nesta instância, e por ser um tribunal mais inexperiente, cometeu esta patifaria jurídica. E, portanto, fica aqui a nossa interpretação sobre o facto em concreto, fica aqui a nossa alerta sobre a ilegalidade deste ato, fica aqui, claro, as evidências sobre a violação clara do Estado Democrático de Direito, do princípio da presunção de inocência e do desrespeito claro ao princípio justo, como já anteriormente frisado, e não podemos nos manter sereno e impávido a esta situação. Se hoje é com os outros, naturalmente que amanhã será conosco. E enquanto cidadãos e bons cidadãos desta pátria Angola, devemos construir o Estado de Direito, o Estado democrático, com base no princípio da legalidade democrática, alertando as repreensões da violação clara da Constituição e de quaisquer direito, independentemente da pessoa pobre, rico, qualquer um que seja. É neste sentido e é nesta qualidade em que cá estou enquanto jurista e não enquanto advogado para apreciar essa matéria em concreta. E pronuncio-me apenas sobre essa questão. Ora, dizer que foi um reparo, pese embora longo, mas foi um reparo porque pelo que já frisei inicialmente, em função do impedimento que tivemos da ordem dos advogados, e não podemos entrar aqui ao fundo sobre matéria relacionada ao objeto do processo, mas sim analisar o despacho que é público e que já rola nas redes sociais, e a propósito é o Senra que levou a apreciação disto a público com o anúncio da realização do leilão ilegal, se assim podemos dizer, em função de não ter cumprido o procedimento. Ou seja, a pressa e a forma atabalhoada da realização deste leilão levou com que o tribunal nem sequer comunicou os advogados do processo, segundo fui informado, os advogados do processo, nem sequer comunicou os arguidos, tal como manda a norma que aqui é subjacente ao Código de Processo Civil. Aqui eu refiro o Código de Processo Penal, o artigo 885, o número 2, que diz que é obrigatório a comunicação aos arguidos e aos advogados do processo, sempre que eventualmente se pretender levar o procedimento de venda antecipada do bem. É imperativa esta norma.
Então, ao não serem comunicados, o tribunal comete aqui um erro crasso, que enquanto advogado, que enquanto jurista, desculpe, que enquanto jurista devemos se posicionar como tal, até pela defesa da legalidade democrática, repito, até pela defesa do Estado de Direito, até pelo sacrifício da violação clara da Constituição e da lei. Obrigado pela atenção, doutora Domingas Sacapuete. Aqui terminei a minha breve introdução sobre estes 4 pontos. Naturalmente que uma outra situação vou estar à disposição dos jornalistas sobre perguntas, mas também dizer aqui que nos termos do estatuto, nos termos da lei orgânica da Procuradoria-Geral da República e do funcionamento do Ministério Público, aqui falo da Lei 12, da Lei 22/12, eu, enquanto jurista, e pelos princípios do Estado de Direito e da lei aqui violada, vou me candidatar em levar a cabo um processo, e aqui tenho de comunicar se tiver que agir, enquanto tiver que agir como advogado, naturalmente terei que comunicar à Ordem dos Advogados para levar a cabo a criação de uma comissão de inquérito no sentido de velar por essas violações claras da Constituição, alertar. E alertar por quê? Não só alertar, mas a comissão de inquérito deve cingir-se de modo a pedir a destituição da doutora Eduarda Rodrigues, enquanto diretora do SENRA, pelo facto de se ter prestado mau serviço, pelo facto de estar a violar gravemente a Constituição, pelo facto de estar a prestar péssimo trabalho à nação. E por quê? Porque o SENRA existe, o SENRA, na qualidade de entidade competente para salvaguardar a recuperação de ativo dos processos, deve apenas fazer isto após o trânsito em julgado do processo. É ali onde deve existir o SENRA, e não de processos que estão a transitar em julgado. O SENRA leva a peito e de forma ansiosa, desculpe, repetindo o termo, atabalhoada, a pressa de vender os bens, fazer a avaliação que o Estado recuperou valores na ordem de X milhões, de X bilhões de kwanzas. Ora, não se pode recuperar bens de processos cujo estejam a transitar em tribunal. Não se pode recuperar bens de processo que não tenham ainda sido conhecido a decisão final. Não se pode recuperar bens nesse sentido. Não se pode. E ao fazer isto, de que de facto o Estado recuperou bens, isto consta com provas na página, isto consta na página da Procuradoria-Geral, na página da Procuradoria-Geral da República, sobre a informação sobre a informação atinente ao esclarecimento do SENRA sobre bens apreendidos e não só, de que de facto já existem e tem bens de processos que estão a transitar em julgado, já existe a recuperação dos bens X e Y e de quantidades enormes que constam da página. E portanto isto é mau, é mau para o país e é mau para nós enquanto jurista, e devemos nos pronunciar com base nisto. E se possível aqui enquanto jurista, pedir apoio à Ordem dos Advogados para que possa levar a cabo a um processo de destituição. Um processo aqui de destituição a Ordem requer, a Ordem propor ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público para levar a cabo o processo de destituição
da diretora do Senra pelo facto de prestar mau serviço, naturalmente. E aqui isto está visível, a violação clara da lei, a forma como se presta esclarecimento ao público, escamoteando artigos do Código de Processo Penal e se apegar, se socorrer apenas naquela em que nada tem a ver com o processo, porque ouvi, aliás, alguém a dizer, porque não, mas a diretora fundamentou um artigo do Código de Processo Penal. Sim, porque escamoteou o número 2, mas aqui argumentou o número 1, quando na verdade nem tem competência no número 2 e nem pode fundamentar o número 1, porque o número 1 do artigo 233 do Código de Processo Penal refere-se à instância de instrução preparatória do processo. E um processo que já está em tribunal, isso é manifestamente ilegal e é uma atrocidade jurídica clara aos olhos do direito e da lei. Dito isto e de outro modo, novamente, fico por cá e a merecer do devido esclarecimento a posterior. Obrigado, doutora Domingas Sacapuete. Ok. Muito obrigado, doutor Motega. Só para situá-los, o processo 388/23 de que se trata é o comumente chamado caso Lussate. No entanto, estes bens apreendidos são do processo caso Lussate e outros processos mais. Chegados aqui, passo a palavra à doutora Eugênia Testa, jurista também, para esclarecimentos sobre a carta de Pedro Lussate enviada à Assembleia Nacional. Agradeço, doutora e colega Domingas Sacapuete, e aproveito também neste instante e agradecer ao coletivo de jornalistas e as suas respectivas equipas pelo recebimento caloroso do nosso convite. E desde já, no tocante ao segundo tema, não é? Da presente conferência de imprensa, que é a carta enviada ao Parlamento angolano, começamos por esclarecer o seguinte: se bem nos lembremos, não é? E sobretudo para os órgãos que se fizeram presente no decorrer das audiências de julgamento do caso Lussate, Fernando Dumbo e outros, o Major Pedro Lussate, em seu interrogatório, tinha o desejo de explicar à nação angolana tudo quanto ocorreu em bastidores antes da proclamação do banquete na televisão pública de Angola, a TPA, pelo jornalista cabingano Manuel, isto é, no dia 19 de maio de 2021. Ora, infelizmente, tal pretensão lhe foi frustrada pelo juiz da causa, na altura, o doutor Andrade da Silva, em que, momento algum, este mesmo juiz quis que o major pronunciasse de alguma forma de tais atos e fatos cometidos anterior ao nascimento do processo. No entanto, ou seja, todos os fatos descritos na carta enviada ao Parlamento angolano, todos os fatos descritos na carta ou na petição, denúncia ou queixa, o Major Pedro Lussate quis fazê-lo em audiência de julgamento, mas infelizmente lhe foi aquartado tal direito. Assim sendo, para que a sociedade angolana saiba o que terá ocorrido ao Major e não o crucificarem por conta de uma exposição de um órgão de difusão massiva, que é a nossa televisão pública de Angola, a TPA, o mesmo decidiu exercer o seu direito de contraditório,
Neste quesito, o melhor que se adequa a esta altura do processo é, segundo ele, é solicitar a intervenção de um outro órgão de soberania, no caso, a Assembleia Nacional, por intermédio de uma denúncia ou queixa. E assim, eis a razão da carta ou denúncia chegar ao Parlamento angolano. Obrigada. E esperamos os ulteriores procedimentos da conferência de imprensa. Muito bem. Muito obrigada, doutora Eugênia Teixa. Obrigada, doutor Muteca, mais uma vez. Chegados aqui, podemos entrar à sessão de perguntas e respostas. Fernando Caluete, do Novo Jornal. Eu gostaria de saber quantos bens, quantos imóveis é que foram leilão no processo Lussat? Quantos imóveis? Imóveis ou bens foram a leilão no processo Lussat? E quantos são do Arguedo Pedro Lussat? Sim. Irmão Jesus vai despertar três questões simples. Todas as denúncias que foram aqui feitas, o colega adiantou-me numa das questões, eu vou aqui aumentar só na questão do colega, saber em quanto estava avaliado todo o património que estava para ser leiloado. Ponto 1. Ponto 2, referiu aqui a senhora que o major pretendia fazer todas as denúncias que estão na carta em sede do processo de julgamento, mas foi impedido. Foi impedido por quem? Ponto 2. Ponto 3, a minha questão incide igualmente sobre a matéria que foi veiculada pela TPA. Diz também que o major queria exercer o seu direito ao contraditório, mas infelizmente nós não vimos. Será que ele solicitou a TPA para exercer o seu direito ao contraditório? A TPA entrou em contato com ele para que ele exercesse? Ou também foi impedido de exercer o seu direito ao contraditório? Gostávamos de ter um esclarecimento na qualidade dos juristas que estão aí. Outra questão, não menos importante, recentemente falou-se da possibilidade do major ter sido envenenado lá na sua cela. E, apesar de ser uma situação que não foi aqui referida, mas é importante ressaltar para já e saber, pelo menos disse que avançou-se que o major não tinha qualquer suspeita na sua sala. Logo depois de ter sido feita uma revista na sua cela, ele decidiu abandonar e ficar a dormir no corredor, sob pena ou medo de que tivesse sido envenenado e que provavelmente, não sei como é que está o processo, se até agora continua a dormir no corredor ou não, e como é que está todo esse processo e por fim saber se foi ou não envenenado, se conseguiu-se pelo menos apurar o que é que de fato aconteceu na cela do Major Lussat. Por fim, para terminar, já, desculpa aos colegas, falou-se da manipulação do SENRA e ilegalidade no processo esquematizado para o leilão, né? Mas qual foi de facto essa manipulação? Onde esteve? Qual é a ilegalidade apontada nesse processo? Eu não consegui perceber de facto. Ok. Muito obrigada. Se bem entendi, estas questões foram todas do Novo Jornal. Não, esse é Novo Jornal. O Novo Jornal só fez apenas uma, Despertar que fez estas. Sim. Despertar. Rádio Despertar. Ok. Tá bem. A primeira questão é para ser respondida pelo Dr. Muteca, não é? Tem mais questões? Sim. Vamos ver todas já? Tem uma segunda sessão? Ok. Podemos anotar todas para depois responder de uma única vez? Sim. Ok, pode ser. Então quem agora? Posso fazer as questões? Próximo, pode o jornalista Francisco. Jéssica Leonardo, Rádio Essencial. Disseram aqui que o Major Lussat estava pronto, disponível a apresentar todas essas denúncias, inclusive essa sobre o general Miala, em sede de tribunal ou ante um contraditório, se a televisão pública de Angola assim se mostrasse disponível. Por que os advogados de defesa, num ato de julgamento, não apresentaram estas contradições que haviam no processo?
Ok. Pode seguir uma nova Paulino questão. Aurélio Taverneira. Durante a explanação, ouvimos que os advogados pretendem seguir com o processo de destituição da diretora do SENRA. A minha pergunta é, já tem uma data prevista? Para quando é que pretendem cumprir com este processo? Isso é uma questão. Não, não tem. Sim, próximo. Sim, Januário Catimba, por fala denúncia. Fala, Na gente. carta do Major do SAT enviada à Assembleia Nacional, o Major faz duras acusações ao responsável dos serviços de inteligência militar, no caso de Angola. E, portanto, por tal a denúncia, gostaria de saber se há alguma prova, se se pode avançar com uma ou outra denúncia contra o militar em causa, ou se foram afirmações no ar. Ok. Podemos passar para um próximo. Sim, a segunda. Ok. Qual será o próximo passo dos advogados do Major do SAT relativamente à petição que vão fazer à Ordem dos Advogados para a destituição da responsável do SENRA? Porque podem receber da Ordem uma resposta positiva ou negativa. Nos dois Desculpa, cenários- dá para começar a pergunta? Sim. O advogado, o Sim. Major do SAT, disse Sim. que ia solicitar apoio da Ordem dos Advogados de Angola Sim. para despolitar um processo de destituição da responsável do SENRA. Então, nós gostaríamos de saber qual será o vosso próximo passo relativamente às duas opções de resposta que podem receber da Ordem. Pode ser uma resposta positiva para vocês ou negativa. Ok. Pode dizer a resposta? Oh, desculpa, pode dizer a próxima pergunta, caso haja. É apenas isto. Eu tenho uma questão, no exame da agência Lusa. Estava de saber, é possível nesta altura de se debater no leilão? É possível os meios ser debatido? E também perceber, não consegui perceber bem, foram aqui avançadas várias modalidades. A primeira, que tem a ver com o SENRA, que autorizou a realização do leilão. E depois o Tribunal da Relação, que autorizou, nem sei, quero perceber quem é que, no fundo, autorizou, validou a realização do leilão. E saber também, é possível ou não estes bens serem leiloados? Em que fase que está o processo, não é? Eles podem ou não ser leiloados. Sim? Tudo. Essa é a sua água. A luz. DW. Sim, mais perguntas? Ah? Mais perguntas? Isto é notícia. Ok, tá bem. Querem ainda. Ok. Pois é. Então, Vamos lá. a primeira foi do Novo Jornal, que pretende saber quantos são os imóveis postos a leilão e quantos deles pertencem ao Major Pedro Lussá. Quantos imóveis foram a leilão? Reitero, aqui enquanto jurista,
e não o advogado do processo, relativamente à pergunta do novo jornal, disse no discorrer da minha abordagem que este processo de anúncio deste leilão eu considero, ou seja, este procedimento considero um procedimento ilegal. Ilegal porque não obedeceu à tramitação, o ritualismo legal. Ora, a avaliação dos bens do Major, é isto, do Major Pedro Lussati, ou seja, a avaliação dos bens do Major Pedro Lussati neste processo, de facto não ficou claro pelo próprio Senra, não notificou os advogados do processo, e repito aqui na qualidade de jurista, estou a analisar isto, não ficou claro e os próprios arguidos nem sequer foram notificados sobre esta questão em concreta, e fica difícil responder à questão do novo jornal pelo facto da intransparência, pelo facto da incoerência e falta de desarticulação, quer no anúncio, quer no procedimento deste leilão, que eu mesmo considero ilegal. Satisfeito? Não respondeu quantos é que foram do processo. Falou apenas do arguido do SAT. Ora, do processo. Relativamente a essa questão sobre os bens, a avaliação dos bens do processo, dizer que aqui, na qualidade de jurista e não na qualidade de advogado, vou me pronunciar apenas sobre questões atinentes ao leilão e não ao processo em concreto, para depois não causar este dissabor, porque falou na qualidade de advogado e não na qualidade de jurista. Portanto, sendo certo que os bens correspondem ao objeto do processo, aqui vamos cingir-se apenas sobre este leilão e sobre os bens objetos do leilão e não do processo. E aqui estamos a denunciar a ilegalidade deste mesmo leilão e não a tramitação do processo em si. A minha pergunta persiste. Quantos bens ou imóveis foram leiloados neste processo? Neste caso, o Serra leiloou quanto? O Senra, segundo a informação recebida pelas redes sociais, e esse processo está a ser criado tudo pelas redes sociais, porque existe uma falta de transparência no procedimento. O Senra leiloou, já agora ou seja, pôs à disposição 44 meios a leilão. 48 viaturas ou veículos motorizados a leilão de todo o processo. Apenas 48. E dizer que pretende levar a cabo uma outra sessão de leilão no próximo domingo. Dali que é importante denunciar essa ilegalidade para que este leilão não possa ocorrer, porque é manifestamente ilegal. A segunda questão. Rádio Despertar perguntou quanto estava avaliado os bens postos a leilão. Quanto? Quanto está avaliado os bens todos postos a leilão? Os bens postos a leilão. Ora, a avaliação dos bens postos a leilão, a estimativa está avaliado em 2 bilhões e 220 milhões de kwanza. Essa é a estimativa, segundo informações que tomamos conhecimento por via das redes sociais, e como já disse, reitero, este processo está a ser feito de forma
de forma atabalhoada, de forma incoerente. Dali que não existe muita substância, porque senão tínhamos que ser notificados para tomarmos conhecimento e acompanharmos este processo. Logo, teríamos transparência e informações óbvias sobre este procedimento. Até aqui nós ficamos surpreendidos porque tomamos conhecimento, eu, na qualidade de jurista, tomamos conhecimento ao nível das redes sociais. Nem sequer os arguidos foram notificados, ninguém. Apenas um ser é que está a levar a cabo este processo. Então, existe falta de informações concretas sobre a forma do procedimento dessa venda antecipada, para além de ser ilegal, como já disse aqui. A outra questão foi quanto ao Major Pedro Lussat, na sua explanação de dizer que tentou expor-se em tribunal e foi impedido, ou foi-lhe cortado o direito. Quem foi impedido por quem? Esta foi a pergunta. Por quem ele foi impedido de expor? Ora bem, como frisado anteriormente, e na qualidade de jurista, e porque também em algumas vezes fiz-me presente nas audiências decorridas, esta pretensão do Major Pedro Lussat foi aquartada por ele, juiz da causa, o doutor Andrade da Silva, em promoção com o digno procurador, o doutor... O digno procurador ou representante do Ministério Público na altura, a doutora Elga e seus pares. A outra questão foi se solicitou a DPA, se teve algum impedimento. Foi isto? Bem, face ao requerimento, o Major Pedro Lussat, por aquilo que temos conhecimento, não é? Ele não procurou exercer o direito do contraditório por via da televisão pública de Angola, mas ele achava melhor que esta pretensão, uma vez que teria um julgamento e ele teria a oportunidade de pronunciar-se publicamente neste julgamento, então ele preferiu esperar as instâncias de audiência, mas infelizmente não lhe permitiram fazer. E não só, se lembremos, não só o Major Pedro Lussat quis fazê-lo, os seus advogados também quiseram fazer essa denúncia, mas infelizmente não foi permitido. Eis a razão de que a denúncia foi feita ao Parlamento angolano. A outra questão foi sobre leilão. Se a esta altura ainda há formas de reverter-se o leilão realizado. Sim. Existe sim forma de inverter a realização do leilão pelo facto de existir normativo ao nível do Código do Processo Penal e da Constituição, aliás, na defesa da legalidade democrática, essa atrocidade jurídica, este ato bárbaro e ilegal levado a cabo pelo SENRA. Ou seja, aqui o Código do Processo Penal, o artigo 425, nos números subsequentes, dá a prerrogativa ao juiz de alterar o seu despacho. Alterar o seu despacho. O despacho esse que permitiu a realização deste leilão. E por quê? Porque entendo aqui, ou seja, determina a lei a reparação de um determinado despacho sempre que eventualmente o tribunal, de forma precipitada e ao arrepio da lei, violar um preceito legal. E no caso em concreto,
por via da reclamação perpetrada, pelos advogados no mesmo tribunal, pode sim o tribunal ou o juiz relator do processo reparar o seu competente despacho. É o que diz o Código de Processo Penal. E entendo eu que os advogados, a esta altura, já terão dado entrada de uma reclamação, segundo informações aqui, e como disse, não posso pronunciar-me na qualidade de advogado, mas enquanto jurista, pelo impedimento colocado hoje pela ordem, mas a informação que tenho é que os advogados já terão dado entrada de um requerimento nas instâncias competentes. E mais, os advogados deram entrada de uma denúncia e participação ao Procurador-Geral da República para que possa intervir numa situação desta de violação clara dos procedimentos de venda antecipada. E não só um comportamento que mancha de facto aquilo que é uma instituição idônea, uma instituição que a todos nós devemos respeitar, que é a Procuradoria-Geral da República. E, portanto, estou em crer que o Procurador-Geral da República, pelo facto dos intervenientes darem entrada desta denúncia e participação, vai se pronunciar a respeito e, se possível, impedir a realização deste leilão que é manifestamente ilegal. Ok, a seguinte questão tem que ver com o que o Major Lussato diz na carta remetida à Assembleia. Não, tem que ver com a questão da denúncia que foi feita dele ter sido envenenado na cadeia e passou a noite no corredor. Se continua no corredor, já voltou à situação anterior, ou como é que se está nesta altura? Embora esta questão não tenha sido levantada cá, nesta conferência de imprensa, importa nos dizer o seguinte: breve encontro que tivemos com o Major Pedro Lussato, segundo sua informação, ele disse que tiveram que o trocar de cela. Ele já não dorme ou já não está na anterior cela em que estava após essa desconfiança do Major de tentativa de envenenamento. Ou seja, depois deste facto ocorrer, depois de pessoas desconhecidas por ele, Major, porque ele alega que nunca e em algum momento viu essas pessoas no Hospital Prisão de São Paulo, o local em que ele está preso. Estas pessoas foram de forma surpreendida e não permitiram presenciar a chamada revista que fizeram em sua cela. No entanto, após essa revista, o Major, ao entrar na sua cela, sente que alguma coisa não estava bem, ou seja, sentia cheiro de queimadura de químicos. E é óbvio, não é? No entanto, com essa desconfiança de possível envenenamento, ele preferiu pernoitar naquele mesmo dia no corredor que dá acesso à sua cela. Após confrontado, se continua a dormir no corredor da cela, ele disse que não, que o Hospital Prisão, a direção do Hospital Prisão de São Paulo teve que mudar ele para uma outra cela. É tudo quanto tínhamos a esclarecer deste quesito superveniente. Okay. A Rádio Essencial perguntou por que diante dos impedimentos que o Major encontrou durante as audiências de expor essas verdades que expõe agora, por que os advogados não apresentaram essas tais ilegalidades, essas violações?
vá lá, dizer que relativamente a essa questão, tal como havia aferido, essas situações são situações que discutiram-se em sede das instâncias de julgamento e, portanto, naturalmente os advogados em dado momento, os advogados fizeram, mas aqui no caso em concreto, tal como disse, e pelo impedimento da ordem dos advogados, não estamos aqui na qualidade de advogados do Major Pedro Lussat, pese embora sou o advogado do Major Pedro Lussat, mas não estamos aqui nesta qualidade, e não estando aqui na qualidade de advogado do Major Pedro Lussat, essas questões sentimos-nos ultrapassados e esperemos de facto responder, quer ao nível do processo, quer em instâncias superiores que eventualmente se ajustem à natureza da questão levantada. Ok, a RNA perguntou acerca da pretensão dos advogados em levantar um processo de destituição da diretora do Senra. Quando é que poderá fazê-lo? Para quando é que pretende Esse é um ato, isto é um ato que isto não é um desafio apenas isto não é desafio de um único jurista que cá estou. Isto deve ser de todo o angolano que defende a legalidade democrática, de todo o angolano que se revê nos princípios constitucionais e nos termos da lei. Se não vejamos, se um órgão idôneo como um Senra, na apetência de vender bens de forma apressada e atabalhada, como já disse, comete atrocidades como esta, distorce a interpretação crua e seca da lei, logo este órgão não inspira confiança aos angolanos. E alguém deve ser responsável por este ato. E quem seria? Naturalmente, a sua diretora. Portanto, isto é um desafio que deve se colocar à ordem dos advogados e não só, e como já aqui fez referência, entrou uma carta junto da Procuradoria-Geral da República a denunciar e a participar desse mesmo ato. Naturalmente que este é um desafio que se coloca e é uma questão que abona a todos os angolanos, porque não podemos permitir e ficar impávido a estas atrocidades jurídicas. Isso é um disparate jurídico ilegal enorme. Portanto, devemos aqui esperar o tempo oportuno para que, eventualmente, este desafio se lance, quer à ordem, quer a outras instituições, porque é um péssimo serviço que está a se prestar à nação e às instituições do Estado, que são instituições que defendem o regular funcionamento das instituições democráticas. Neste quesito, e para terminar essa pergunta, dizer que é um desafio que se lança e apenas aguardar. Portanto, a denúncia perguntou se há provas que fazem fé às denúncias contidas na carta de Major Pedro Lussat ou são apenas questões postas ao ar? Ora bem, com relação a este quesito, importa-nos dizer se um fato terá ocorrido comigo e na primeira pessoa eu venho a público ou a um órgão de soberania expor a minha situação, é normal que o órgão de soberania se pronuncie para, no entanto, averiguar se na verdade tais fatos ocorreram ou não. Por essa razão que fez com que o Major Pedro Lussat direcionasse à Assembleia Nacional, ou seja, ao Parlamento angolano, para
No entanto, este órgão de soberania se pronunciar e possivelmente abrir um inquérito para se averiguar se tais atos ocorreram ou não. E responsabilizar, e no entanto, responsabilizar os seus agentes. Então é isso que se pretende, não é? É dizer que esta denúncia do Major Pedro Lussat tem respaldo legal. Tem respaldo legal na medida em que se socorre a norma do artigo 73 da Constituição da República de Angola. Esta norma diz que todo aquele cidadão, toda aquela pessoa que sente lesada os seus direitos, deve fazer queixa, denúncia ou petição a qualquer órgão de soberania ou um outro órgão. No entanto, o Major Pedro Lussat usou desse direito constitucionalmente consagrado para direcionar-se ao parlamento angolano e fazer a sua denúncia. Questionou-se ainda quais serão os caminhos que os advogados irão seguir caso, diante da resposta da Ordem dos Advogados, com base na pretensão que os advogados do processo têm de pedir a destituição da diretora do Serra. Qual será o procedimento, no caso de ser uma negativa ou... Relativamente à questão em concreta, é um desafio que se lança, e aqui dizer que quem tem a competência para demitir e nomear os procuradores-gerais da República adjuntos é o Presidente da República, por via aqui da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da República e do funcionamento do Ministério Público, aqui o artigo 14 desta lei, da Lei 22/12, naturalmente a Ordem dos Advogados requer, pode requerer ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, e o Conselho Superior da Magistratura Público, mediante o inquérito, e mediante aqui a instalação de um processo disciplinar, e não só, propõe ao Presidente da República para que eventualmente possa assim demitir e nomear outros procuradores gerais da República no local em que se encontra a Diretora Nacional do Senra. Isto aqui é visível, tem fundamento legal e, com base na sustentação há pouco tempo trazida, fica bem claro que, na verdade, também tem fundamentos factuais. O que se pretendeu saber é quais serão os caminhos tomados pelos advogados diante da resposta positiva ou negativa da ordem. Aqui já dissemos que não na qualidade de advogado, mas sim uma apreciação enquanto jurista sobre um fato em concreto, sobre um despacho que, a nosso ver, é ilegal, sobre um comportamento que, a nosso ver, viola gravemente a Constituição. Então, quanto à questão colocada na qualidade de advogado, já dissemos, enquanto advogados do Major Pedro Lussat, não vamos nos pronunciar sobre questões atinentes ao processo e nem na qualidade de advogado, mas sim enquanto jurista e apreciador da matéria jurídica e da lei. Ok, a Lusa perguntou, acredito que uma questão que já foi respondida, se é possível reverter o leilão, e não se entendeu quem validou a realização do leilão. A realização, é possível inverter sim esta realização, esta permissão sobre a realização do leilão. Já fundamentei com base no artigo 425 do Código do Processo Penal, número 1 e subsequentes, da reparação do despacho do juiz relator desembargador do processo. É possível sim, porque a lei permite isto.
E a segunda nota tem a ver com Quem validou a realização? quem validou a realização do leilão. Quem validou a realização do leilão, aqui o tribunal fugiu responsabilidade, uma análise neste despacho, o tribunal, uma análise neste despacho, o tribunal diz o seguinte: neste sentido, embora se tenha esgotado o poder judicial deste tribunal da relação de Luanda, com a prolação do seu acórdão nos termos do artigo 425, número 1 do Código de Processo Penal, nada obsta que se proceda conforme decidido pelo Ministério Público durante a instrução preparatória dos autos, pois a data terá certamente cumprido para o efeito da sua decisão o disposto no número 2 do artigo 233 do mesmo diploma legal, porquanto trata-se de uma decisão interlocutora ordenada por um órgão judiciário com competência para o efeito naquela fase processual, não carecendo de autorização adicional, podendo ser executada através do SENRA, bastando a comunicação que nos foi feita, a qual tomamos boa nota, devendo o mais ser efetuado, como sempre, de acordo à lei. Ora, interpretando aqui o sentido deste parágrafo, do último parágrafo deste despacho, o juiz disse, mas não disse. Ou seja, o juiz disse nada aqui, porque o juiz diz assim: sendo certo que já houve autorização por parte do SENRA nas instâncias anteriores, ora, esta autorização do SENRA foi inviabilizada pelo Tribunal ACO, pelo Tribunal da Comarca de Luanda. Logo, não temos aqui nenhuma decisão no processo, com sustento de que o SENRA havia autorizado isto nos termos da lei. O SENRA fez-lo na fase de instrução preparatória. Logo, é extemporâneo. Não houve autorização. E o juiz, ao dizer que carecia de comunicação apenas para a realização nos termos da lei, ora, que comunicação? Comunicação feita ao tribunal. Não podia o juiz permitir que este leilão acontecesse pelo facto de o processo, primeiro, nem estar na instância do juiz, pelo facto de se ter esgotado o seu poder jurisdicional com a prolação do acórdão, porque o juiz se teria de fazer isso, tinha de fazer isso no acórdão, datado de 16 de junho de 2023, tinha de fazer isso há 2 meses atrás e não o fez porque entendeu que é uma matéria que deve ser decidida posterior. Agora, o juiz apressadamente exara um despacho depois de esgotar o seu poder jurisdicional, permitindo a realização do leilão e da venda antecipada. O juiz aqui andou mal, segundo minha apreciação, e por outra, quem tem competência para autorizar a realização do leilão ou a venda antecipada, segundo o artigo 233 do Código de Processo Penal, o número 2, é o tribunal e não o SENRA. Aqui o tribunal distorceu claramente o sentido da norma jurídica, distorceu claramente a lei e a Constituição. E nós não podemos permitir, enquanto cidadão e juristas. Doutor Muteca, agora surge uma questão. Se provar a inocência dos mesmos arguidos, quem irá assumir ou como é que será proceder depois? Se provar a inocência dos mesmos, fim do processo. Por Fim do processo, são inocentes. É revertido o valor, os bens, e como é que fica posteriormente? A questão é esta. Justamente por isso que o legislador acautela a venda de bens apreendidos no processo, bens deterioráveis ou perecíveis. Ora, no caso em concreto, não está em causa esses bens. Não estão em causa esses bens perecíveis e deterioráveis. Ora, vamos lá. Pelo que nos constata,
estão a vender os bens a preço de banana aqui, estão a vender as peças e a atabalhoada, não sabemos com que interesse. Talvez pode-se dar o caso que é em função do decreto dos 10% envolvidos, que os procuradores têm de direito, naturalmente, quer dizer, os magistrados têm de direito nos processos de natureza patrimonial. Olha, se é por isso, viola claramente o princípio da presunção de inocência. E como fez saber na sua pergunta, e bem, enquanto o processo não transitar em julgado, não se deve vender bens apreendidos no processo. Os arguidos gozam de presunção de inocência, tal como há pouco tempo, e com este mesmo acórdão, foi restituído bens de 5 arguidos. Por quê? Porque absolveu-se e provou-se que eram inocentes no processo. Nesse caso que já houve leilão, fim do processo, são inocentes, será que eles recebem os seus bens? O valor do recebem os seus bens. E podem recorrer a um processo a quem leilou? Naturalmente, aqui responsabiliza-se o Estado, e se os magistrados eventualmente terão cometido erros crassos, também a lei de organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum, essa nova lei que é a lei 26/22, esta lei dá prerrogativa aos lesados ou ofendidos de eventualmente perpetrarem uma ação contra essas entidades que terão prestado péssimo trabalho enquanto dirigente das instituições. E no caso em concreto, eu estou convicto que o Major Pedro Lussat, eu enquanto jurista, estou convicto que o Major Pedro Lussat, no final, será absolvido desses crimes todos em que o mesmo responde. E porque esta redução de 2 anos, de 14 para 2, e naturalmente com o recurso da decisão dos 12 anos, o Tribunal Superior, aqui no caso o Tribunal Supremo, que é o tribunal mais experiente, é o tribunal, como chamamos nós, de mais velhos de cabelo brancos. Então esses senhores, esses venerandos juízes conselheiros, naturalmente terão a parcimônia de analisar com calma, aferir a prova no processo e não é se possível, e absolverem o Major Pedro Lussat de todos os crimes e, consequentemente, restituírem os bens do Major Pedro Lussat, tal como manda a lei. É apenas isto. A última questão da Luda foi se a esta altura do processo os bens podem ou não ser leiloados. Os bens, isso já se respondeu, os bens não podem ser leiloados enquanto o processo de transitar em julgado. 3 meses depois, o Senra já tinha exarado o despacho da venda antecipada dos bens, os carros eram novos. Dali ter dito venda atabalhoada. 3 meses depois, o Senra exara a venda de veículos motorizados, é manifestamente isso uma atrocidade jurídica. Então, os bens não se podem vender enquanto o processo não transitar em julgado. Os bens de veículos motorizados não são bens perecíveis, como diz o despacho do Senra. Não são bens deterioráveis, como diz o despacho do Serra. Isto é distorção clara da interpretação crua e seca da norma jurídica do Código de Processo Penal e da lei. É justamente isso, com base no aproveitamento. Acredito que quanto a este bloco... Não, estamos terminados aqui e eu penso que estamos satisfeitos quanto às perguntas que fizeram e tendo em conta ao adiantar da hora, portanto... Já se termina. Terminaram-se todas as terminou questões. Era só um esclarecimento daquilo que se falou mesmo, só para que depois se... Uma questão que surgiu. Sim, com base nisso. Primeiro, durante as intervenções falou-se da pretensão do Major em denunciar e tudo mais. Só que a matéria que a TPE passou dava conta de que o próprio, no caso, a TPE revelou vários assuntos que ainda decorriam em segredo de justiça. E depois a alegação do tribunal é de que não poderia
tomar, conforme disse aqui, disseram os senhores, não poderia tomar algum posicionamento sobre os bens leiloados porque estava a se salvaguardar para não se violar princípios normativos, a questão dos bens, e depois inviabilizou-se a continuidade do leilão, né? Como é que fica, e depois aqui o escritório tirou uma nota de que poderia responsabilizar o ATPA ou o jornalista que veiculou aquela informação. A violação dos vários assuntos que decorriam em segredo de justiça, e nesses assuntos que foram chamados a público pela ATPA, falou-se inclusive da ligação do Major Lussat com várias entidades empresariais do país que, e passo aqui cito, ficaram condicionadas estas empresas, o seu funcionamento, por conta da apreensão dos vários bens do Major Lussat. Como é que estão essas questões? Provavelmente o Major Lussat tinha outros bens noutras empresas que estão condicionadas, conforme disse o Cabinhano na peça. Como é que está esse processo? Ora, dizer que este processo, aqui estamos a falar da participação crime, que esta participação ou essa queixa-crime que o Major Pedro Lussat deu entrada contra a TPA e o Cabinhano Manuel, pelo facto de terem prestado péssimo trabalho neste mesmo processo, e dizer também, ou seja, acrescentar que foi a TPA ou seja, a TPA em cumplicidade com o Ministério Público que desde o início publicitaram as provas do processo, que desde o início levaram a cabo uma avalanche de propaganda deste mesmo processo. Nós tomamos conhecimento por via deste processo nas redes sociais. Ainda na altura nem sequer era advogado do Major Pedro Lussat. E aqui, analisando este facto enquanto jurista, naturalmente foi a TPA que levou a cabo a publicidade gratuita deste processo. E naturalmente o Major Pedro Lussat, enquanto cidadão de bem, enquanto cidadão que goza do seu princípio de presunção de inocência, socorreu-se da lei para dar entrada de uma queixa, quer contra a TPA, quer contra o Mas as Cabinhano. empresas onde ele tinha participações, os bens dele, as participações deles nessas várias empresas, conforme referiu a TPA, continuam bloqueados, estão paralisados, já voltaram ao seu funcionamento normal, o seu rendimento está a somar cada vez mais os seus bens, as suas participações nessas empresas? Esta questão em concreta, o Major Pedro Lussat é empresário e não é empresário de agora. O Major Pedro Lussat é empresário antes do processo e, portanto, é um capitalista, naturalmente é um capitalista, por ser alguém detentor de patrimônio bastante elevado e como empresário, tem empresas que ele tem participações que naturalmente estão a render juros fora do país. Ele não investiu apenas em Angola, investiu também em outros países que nesta altura, naturalmente, os sócios, entre outras pessoas, eventualmente estão a salvaguardar esses interesses. Ele é empresário como qualquer, e o país precisa de empresário. Precisa de vários empresários. O dinheiro de Angola tem de ficar com os angolanos e não com os estrangeiros. Muito obrigado. Ok. Obrigado nós Nós pela por aqui atenção. acreditamos que terminamos a nossa conferência. Pedimos ou agradecemos a todos os presentes. Fazendo aqui um reparo e pedindo as nossas sinceras desculpas aos jornalistas presentes, que a nossa abordagem foi muito limitada em função da nossa qualidade enquanto jurista e não advogado, e naturalmente, que já disse cá, tivemos impedimentos e tivemos que alterar radicalmente aquilo que era o objeto da conferência, e para não ferir sensibilidade dos princípios de funcionamento da Ordem dos Advogados. Esse arranjo fez com que a presente conferência de imprensa atrasasse. Esse arranjo fez com que determinadas questões aqui não fossem respondidas com bastante coerência, com bastante consistência, para que não pudesse ferir aqui tais impedimentos e princípios da Ordem dos Advogados. Dali termos dito que nos apresentamos enquanto jurista e não propriamente advogado, e não propriamente entrar no objeto do processo e da prova.